Fala, meu povo lindo, meu povo querido aí do sexto ano, que fala o professor Arthur, professor de Geografia aqui, e é uma alegria voltar a falar com vocês. Mesmo que seja dessa forma virtual, essa é a forma como nós temos de voltar aos nossos contatos, de voltar às nossas aulas, e isso é muito bom. É muito legal que isso esteja acontecendo, isso é uma oportunidade única que a gente pode ter de iniciar e ter a cada dia mais um contato mais forte com as maneiras digitais, virtuais. Afinal, esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento. Tudo isso vai passar logo logo e nós estaremos mais fortes do que nunca, juntos. Essa não é a forma ideal, mas é a forma como nós temos e vamos abraçá-la. Nós temos que continuar, nós temos que tocar a vida para frente, nós vamos aprender juntos, nós vamos crescer juntos e vai ser muito bacana, você vai ver. Estamos juntos aí. Então, gente, nós vamos começar essa aula de geografia, serão 2 aulas por semana, como nós sabemos. E essa primeira aula nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo que nós vimos até aqui. Na segunda aula, além de nós falarmos do tema, continuando o nosso conteúdo, nós vamos ter atividades mais focadas para que a gente possa, literalmente, como eu falei no início, tocar a nossa vida para frente, certo? Prosseguir o nosso conteúdo. Tudo vai dar certo. Tamo junto aí. Então, para começar essa aula de geografia hoje, eu queria que você pegasse o seu caderno. Sim, pegar o seu caderno. A aula é digital, mas o nosso trabalho em casa, ele é mais material ainda. Nós vamos pegar o nosso caderno, a nossa caneta, nosso lápis, vamos anotar as observações que o professor vai dizer por aqui. E nós vamos pegar e vamos comparar esse conteúdo. Nós vamos tirar dúvidas, nós vamos participar, mandar dúvidas. Haverá um segundo momento que nós teremos as aulas online ao vivo, e você vai anotar todas essas dúvidas, essas aulas virtuais, e vai tirar nessa aula ao vivo, tá certo? Então, como você está vendo, afastar aqui um pouquinho para a direita. Como você está vendo aqui, nós estamos no capítulo 1, essa tal geografia. Vamos começar a revisar o nosso conteúdo. Vou descer aqui um pouquinho a página do livro. Então, você está vendo que nesse capítulo 1 nós estudamos a geografia, e você está vendo que geografia, nesse sentido, ele é o contato pessoal das pessoas. Você tem aqui uma reunião, essa presencialmente nós não estamos podendo ter no momento. Nós temos aqui um colega lendo um livro com o seu outro colega, né? E temos aqui um grupo de amigos, e aqui a gente tem uma banda aqui abaixo. Então, a geografia ela vai nos ajudar a estudar essa convivência, a nossa ocupação do espaço nos lugares, né? Falando de lugares, nós vamos passar aqui a página, e a gente tem aqui o conceito de lugar, certo? Então, todo aquele ambiente onde você tem os seus laços afetivos, com seus amigos, com a sua família, certo? Então, esses são os lugares no espaço geográfico onde você tem essas relações pessoais, né? Nesse momento, você está tendo as suas relações mais intensas, mais fortes, com a sua família na sua casa, não é isso? Então, é isso, ó. Nós aprendemos esse conceito de lugar nesse sentido. Vamos passando aqui. Então, as paisagens que formam o espaço geográfico. Então, a paisagem é aquilo que você avista, né? Nós temos as paisagens naturais, essa aqui, apesar de que o ser humano está aqui ocupando esse espaço, né, com barcos, certo? Mas aqui a gente tem a presença do mar, né, uma paisagem natural. Agora, abaixo, a gente tem a paisagem, vindo para cá, para a esquerda, a paisagem artificial, aquela que é modelada pelo ser humano, né? Temos aqui o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, nós temos o Cristo Redentor, temos aqui a cidade, certo? Então, apesar de que nós temos ao fundo uma paisagem natural, temos aqui o Oceano Atlântico, né? E aí a gente tem uma cidade construída pelo homem, então formando aí o conceito do que é uma paisagem artificial. Certinho? Vamos passar. E aí eu trabalhei com vocês em sala, você deve lembrar disso, né? A música do Beto Guedes, A Paisagem da Janela. Então, por que essa música foi tão importante para a nossa aula que nós tivemos? Porque essa música, olha a letra, da janela lateral do quarto de dormir. Então, a gente tem aqui, no caso, uma música que ela fala da construção pelo homem, de espaços que são artificiais. Aí ao fundo eu estou colocando para você um trecho dessa música, né? A Paisagem da Janela. Então essa música que nós trabalhamos na aula. Então ela fala das paisagens que são construídas com o homem, né? Quem constrói a sala? Quem constrói o quarto? Então é a paisagem artificial, certo?
Uma igreja, um sinal de glória. Então, a igreja, quem constrói é o homem, né? Então, veja um muro branco, muro construído pelo homem. Um voo de um pássaro, aí a paisagem natural, já que o homem vê um pássaro voando aí, né? Então, um velho sinal, né? Um sinal de trânsito feito pelo um mensageiro natural de coisas naturais. Aí, banhado em ribeirão, paisagem natural. Torres são construídas pelos homens. E os cemitérios também, né? Então, tudo isso acontecia quando ele olhava da janela lateral do quarto de dormir. Então, é isso que a música fala, né? A gente tem aquela noção do que é a paisagem natural da paisagem artificial feita pelo homem. Então é isso, pessoal, aqui nessa parte, a gente saber diferenciar o que é a paisagem natural da paisagem artificial. Então tudo isso é importante, você estar participando dessa aula nesse momento, meu querido aluno, com o seu caderno, anotando esses conceitos, né? O que é a paisagem natural, o que é a paisagem artificial, o que é o lugar que nós vimos nas páginas anteriores também. Então vá anotando todos esses conceitos. O que são esses conceitos? Essas palavras que o professor está falando para você, lugar, paisagem natural, paisagem artificial, para que você possa ir anotando à medida que a gente vai explicando nessa aula. Então você devidamente coloca, né, como toda aula presencial, geralmente eu peço para você, abra o caderno na matéria de geografia, coloque a data em que você está assistindo essa aula e coloque tudo aquilo que poderia ser aí, no caso, palavras-chave que o professor está dando para você, no caso aqui nessa revisão. Então, o lugar, aquele lugar onde você estabelece vínculos afetivos com as pessoas, né? Você gosta de estar com seus amigos, você ama estar com a sua família. Então, os amigos, a família, esses ambientes onde vocês se encontram, onde vocês estão, onde você mora, né? Todos esses lugares, literalmente, sendo aqui redundante, são lugares. Então, você tem que anotar isso para que na nossa revisão você possa entender, compreender o que é o lugar, né? Esse espaço geográfico, lugar, onde você estabelece vínculos afetivos com as pessoas. Então, paisagens, sobre paisagens, existem as paisagens naturais, olha a palavra, natural, na natureza. Existem as paisagens artificiais, construídas pelo homem. Então, vamos dar exemplo, as florestas, o oceano, né? Então, são paisagens naturais. Então, uma igreja, né? Uma torre, um muro, né? São paisagens construídas pelo homem, certo? E para a gente pegar mais um exemplo aqui do nosso livro, a gente tem aqui, né, a paisagem 1, certo? Que é justamente aqui uma fazenda, né? Embora tenha as casas, os celeiros onde o homem guarda tudo aquilo que ele colheu, né, dessa plantação dele, embora ele habite aqui, mas a paisagem ela é muito mais natural, convenhamos, né? Indo aqui um pouquinho abaixo, na paisagem 2 a gente tem um exemplo de uma cidade, certo? Então, nessa cidade, a gente pode observar como a natureza já foi completamente dominada pelo homem nesse sentido, né? Então, nessa cidade, a gente tem a construção dos prédios, as avenidas, né? Então, a gente viu que o espaço foi totalmente modificado pelo homem. E aí, será que você fez as suas anotações dessa nossa revisão do capítulo 1? Espero que sim, hein? Eu fiz o meu. Dá para ver direitinho aí, fiz algumas anotações sobre o nosso capítulo 1, né? Revisando aí o conteúdo. Certo? Vamos agora para o capítulo 2. No capítulo 2, como você sabe, a gente vai estar dando uma olhada aí sobre os movimentos da Terra, certo? Então, basicamente, a gente vai estar vendo os movimentos da Terra, vou descer aqui um pouquinho no livro, falando primeiro do movimento de rotação. Então, a Terra ela faz um movimento em torno de si mesma, se chama rotação, e esse movimento ele tem a duração de 24 horas. Um segundo movimento que a Terra dá é o movimento de translação. Então, existe o Sol, ele está aqui no centro, nessa página 21, e a Terra, ela, em todo esse seu movimento, toda essa sua extensão que ela faz em torno do Sol, ela tem esse movimento de translação, e esse movimento ele vai durar 365 dias e 6 horas. No movimento de rotação, a gente tem um prazo de 24 horas
é o horário que é determinado para que a Terra dê esse movimento em torno dela mesma. O que acontece durante esse período de 24 horas, durante esse período de rotação, é o fenômeno do dia e o fenômeno da noite. Enquanto em um hemisfério da Terra está de dia, no outro hemisfério do outro lado está de noite. Mas como ela gira em torno de si mesma, por isso que depois de 24 horas, onde era dia passou a ser noite e onde era noite passou a ser dia. E com o movimento de translação, a gente tem as estações do ano. Então, esses 365 dias e 6 horas que levam para a Terra dar a sua volta em torno do Sol, acontecem as estações do ano, porque em determinados momentos a Terra está mais próxima do Sol, em determinados momentos ela está mais distante. Então, inverno, verão e por aí vai. E aí? Está anotando as observações que nós estamos analisando até aqui? Vai anotando, ó. Os movimentos da Terra, rotação, 24 horas, translação, 365 dias. O que acontece em cada período desse? 24 horas, a rotação, acontece o fenômeno dia e noite. Na translação, 365 dias, ó, é um ano. Então, o que acontece durante esse período? As estações do ano, em todo lugar da Terra. Tá bom? Vamos continuar. E ainda dentro desse movimento de translação, né, acontecem os equinócios e solstícios. Equinócios, aqui nós estamos exatamente na página 25, capítulo 2. Os equinócios vão ser exatamente o que acontece durante o período em que as partes da Terra são igualmente iluminadas pelo Sol. Então a gente pode ver aqui na imagem, equinócio, veja que a sombra está completinha aqui quase toda, ó, na Terra. Então, nesse lado do mundo, vai estar aqui sendo igualmente iluminado pelo Sol. Por isso que aqui a gente tem um equinócio de outono e aqui primavera. Em cada lugar da Terra vai recebendo essa iluminação por igual. Então a iluminação, quando ela vai ficando igualmente iluminada nos dois hemisférios da Terra, a gente tem o fenômeno de equinócio, certo? Então essa palavra também é usada na matemática como equidistante. Então está igualmente distante. Então o Sol ele ilumina uma face da Terra, digamos assim, perfeitamente. E do outro lado da Terra vai ser perfeitamente, mas no caso, sem luz. Então a Terra está igualmente sendo iluminada de um lado e do outro, não. Então aí é o equinócio. E a gente tem solstícios, né? Representa a época de menor ou maior iluminação do Sol, em cada um dos dois hemisférios, sul e norte, né? Então a Terra ela é inclinada, como a gente viu nas aulas presenciais. Então isso faz com que a iluminação seja dessa forma, né? Então, enquanto no hemisfério, no caso aí, está mais iluminado, o outro recebe uma quantidade menor de luz. Então, no solstício, a gente vai ter um lado da Terra sendo mais iluminado do que o outro. Então, vai ter aí uma desigualdade, né? Vamos analisar nas imagens. Então, veja que a Terra ela é inclinada um pouquinho. Então, uma parte da Terra está recebendo mais luz do que a outra, certo? Então, no solstício acontece essa desigualdade de iluminação. Uma parte consegue mais luz, obter mais luz do Sol do que a outra. E para a gente não se perder, para a gente não esquecer, vamos anotar, né? Então, tá aqui, ó. Equinócio. Os hemisférios são iluminados de maneira igual, né? Existe aí uma igualdade de iluminação do Sol em cada um dos hemisférios. Solstício, um hemisfério é iluminado mais que o outro, certo? Anote para não esquecer. Vamos continuar. Outra coisa importante de destacar é que a Terra ela tem as suas zonas climáticas e elas têm as suas linhas de referência. Vamos olhar aqui essa imagem que a gente tem aqui do meu lado direito aqui nesse vídeo. Então, a gente tem aqui, ó, a zona fria do norte, né, que é o Círculo Polar Ártico, né, ou simplesmente Polo Norte, né. Vamos lá para baixo. Então, a gente tem o Círculo Polar Antártico, né, a Antártica, certo? E aí, a gente tem, já começando aqui de baixo, né, o Círculo Polar Ártico, toda essa região aqui, a zona temperada do sul, ó.
devido a essa referência aqui da zona da Antártida, certo? Aí a gente tem o Trópico de Capricórnio, essa linha mais aqui para o sul, né, do planeta. Trópico de Capricórnio, passa aqui no Brasil, na região aqui de São Paulo, algumas regiões também ele passa, tá? E aí subindo a gente tem a linha do Equador, é como se fosse na barriguinha da Terra, né? E aí essas regiões, geralmente no mundo onde passa essa linha imaginária do Equador, são as regiões mais quentes, né? Como se fosse aqui a barriguinha da Terra, então toda essa região ela recebe os raios solares de maneira mais direta, então fazendo com que na maior parte do ano tenha mais sol do que chuva, né? Frio, essas coisas. Subindo a gente tem o Trópico de Câncer, né? A linha aqui acima do Equador, Trópico de Câncer. Então, a zona temperada do norte. Então, pessoal, eu queria que você fizesse no seu caderno uma observação minimamente assim, ó. Certo? Destacando a Antártida ao sul, o Ártico ou Polo Norte, né? Aí ao norte, Trópico de Câncer em cima, Equador no meio e Capricórnio um pouco mais abaixo, para que você possa ter essa referência, certo? Vamos à frente. E aí, pessoal, a gente chega no capítulo 3, que fala da cartografia, né? Uma forma de representar o nosso planeta através aí dos mapas, como a gente vai ver, como a gente viu em sala, tá? Então a gente tem aqui as imagens, né, que hoje refletem o sistema de mapeamento, que hoje ele é muito digitalizado, né? Os satélites contribuem muito para isso, tá? Então, eu vou passando aqui rapidinho só para ir resumindo, né, a nossa revisão sobre esse tema do capítulo 3, beleza? Então a gente já vê aqui ao lado que os mapas antigos, eles eram feitos através de desenhos em cima de superfícies, como aqui no caso a argila, né? Cantinho direito aqui a gente vai vendo um pouco da história dos mapas, né? Como foram criados, certo? E aí a gente vai passando, tem aqui o hemisfério de Cantino, né? Na época das navegações, por volta de 1500, até antes foi desenvolvido aqui esses mapas de acordo com a realidade que eles imaginavam que o mundo era feito naquela época, né? Então, para eles, o mundo naquela época tinha apenas essas regiões e aí eles foram evoluindo com o tempo, né? Passando aqui. Então, um conjunto de mapas, ele é chamado de Atlas, né? Na mitologia grega, o Atlas é o deus do mundo nesse sentido, né? Fazer essa referência dos lugares através do mapeamento, certo? Então, os mapas, eles foram feitos com esse objetivo de localizar as regiões, saber quais as riquezas de cada região dela. E aí a gente viu também que por geoprocessamento, é tirado foto, né, das superfícies, dos lugares, e aí são catalogados em laboratórios e são feitos mapas, por exemplo, como é o Google Maps que nós temos nos nossos celulares, certo? Prosseguindo. Então, aqui embaixo a gente tem um sensoriamento remoto, né, é utilizado também em ferramentas para eles desenharem esses lugares da Terra e colocarem no computador para fazer esse mapa, né, por assessoramento remoto, né, utilizando aí também, claro, né, sempre dos satélites para fotografar as superfícies. E vão juntando até confeccionar o mapa geral. Aí por foto através dos aviões, né, que vão tirando essas fotos e triangulando as regiões e até fazer esse mosaico de imagens e uma pessoa também vai ao local para conferir se essa imagem está correta do lugar, se diz referência corretamente, tá? Toda uma segurança para que esse mapa não saia errado. E aí fica dessa forma, né? Temos aqui a imagem de satélite que foi feita dessa forma como a gente viu nas páginas anteriores. Então, pessoal, nós estamos aqui no capítulo 3, né, vendo aqui o resumo, né, fazendo aqui uma revisão do que nós vimos em sala de aula. Então, nós estamos vendo esse conteúdo até aqui. Haverá outra aula que irá complementar essas revisões. E nós vamos tendo essas aulas, tá? Virtuais mesmo, enquanto nós não conseguimos estar presencialmente, né? Como eu falei para vocês no início do vídeo, não é o ideal, mas é o que nós conseguimos fazer hoje, nós fazemos com todo o carinho e amor possível para vocês. Esperamos que tudo isso passe muito rápido e nós possamos nos reencontrar. Um abraço.
Até a próxima aula. Tchau, tchau.